Olá, estamos de volta com o PodLu e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os íons. Lembrando que na aula anterior a gente falou da estrutura atômica. Bom, primeira coisa, quando a gente fala dos íons, nós temos algumas características muito importantes para poder falar. Primeiro é sobre a estrutura do átomo. Temos então a estrutura particular do átomo, onde essa estrutura particular ela vai ter o elemento que é representado pelo símbolo, e esse elemento, ele vai ter o símbolo com a letra maiúscula e a letra minúscula. Na parte superior, do lado esquerdo, a gente vai ter a massa. Do lado inferior, a gente vai ter o número atômico. A subtração de um pelo outro vai nos dar o número de nêutrons. E na parte direita, superior, a gente vai ter a carga. E aí depende da quantidade que esse elemento ou ganhou ou perdeu elétrons. E aí, nesse caso, como esse átomo aqui ele está eletrizado positivamente, quer dizer que ele perdeu elétrons. Então, nesse caso, ele vai ter mais prótons do que elétrons. É isso que faz com que esse elemento ele se torne um cátion. Então, esse elemento ele fica com carga positiva. Diferente se fosse um elemento como cloro, por exemplo, que tem número atômico 17 e que ele costuma formar um elemento com carga -1. Quer dizer que ele recebe elétrons, então ele ganha elétrons de outro elemento. Portanto, a quantidade de prótons dele vai ficar menor do que a quantidade de elétrons, e é por isso que ele é chamado de ânion. E ele fica, então, eletrizado negativamente. Um fica eletrizado positivamente, o outro eletrizado negativamente. Eletrizado positivamente tem mais prótons do que elétrons, é chamado de cátion. Eletrizado negativamente tem mais elétrons do que prótons, é chamado de ânion. Então, quer dizer que ele ganhou elétrons. Então, essas características, elas são muito importantes para a gente poder tentar identificar algumas situações relacionadas ao elemento. Bom, vamos a uma nova característica relacionada, então, a essa estrutura do átomo. Quando a gente fala que existem alguns elementos que apresentam semelhança atômica, nós podemos, então, estar definindo algumas propriedades como quando eu tenho dois elementos e esses dois elementos, eles podem ter algumas características muito importantes, como, por exemplo, eu tenho o elemento X e o elemento Y, então o átomo X e o átomo Y. E quando esses dois átomos eles apresentam o mesmo número atômico, eles são chamados de isótopos. Vou pedir um pouquinho de cuidado, de atenção com essa letra aqui, mas é porque eu estou na mesa digitalizadora. E aí, esses isótopos, eles então têm uma característica, eles vão ser o mesmo elemento. Mas eles então vão ter diferente massa. Então, o átomo 1 vai ter massa diferente do átomo 2. Então, no caso, o átomo X e o átomo Y. Mas o número de prótons deles vai ser o mesmo, o que vai representar, então, o mesmo número atômico. Podemos ter também outros tipos de semelhança atômica, quando dois elementos apresentam a mesma massa. Então, massa do elemento 1 é igual à massa do elemento 2. Então, nesse caso, eles são chamados de isóbaros. E nessa situação, eles precisam ter números atômicos diferentes. Então, o número atômico do elemento 1 precisa ser diferente do número atômico do elemento 2, para eles serem considerados isóbaros. Outra situação é quando eu tenho dois elementos e esses dois elementos apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, nesse caso, eles são chamados de isótonos. E quando eles são isótonos, é claro que eu vou ter
variação na massa e variação no número atômico. Portanto, a massa do átomo 1 é diferente da massa do átomo 2 e o número atômico do átomo 1 é diferente do número atômico do átomo 2. Os eletrônicos quer dizer que eles vão ter a mesma quantidade de elétrons. E na maioria das vezes isso pode acontecer quando eu tenho um elemento que ele vai estar na forma de íon. Então, por exemplo, eu posso ter um átomo que ele tem o número de prótons igual a 9. Na verdade, eu vou modificar aqui, ó. Número de prótons igual a 11. E esse elemento, ele está com a carga positiva. Portanto, ele acabou perdendo um elétron. Então, ele fica com a quantidade total de elétron igual a 10. Já esse outro elemento aqui, ó, vamos falar que ele tem o número de prótons igual a 9. E nesse caso, como ele está com uma carga negativa, e deu um bugzinho aqui, peraí. Como ele está com uma carga negativa, quer dizer que ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, eu vou somar com a quantidade do número de prótons. Então, ele ficou com um total de 10 elétrons. Se esses dois átomos eles têm a mesma quantidade de elétrons, eles são chamados, então, nessa situação, de isoeletrônicos. Ok? Ficamos no PodLu de hoje falando um pouquinho sobre essas estruturas, íons e semelhança atômica. Na próxima, eu vou falar um pouquinho sobre substâncias simples, compostas, mistura e substância pura. Até mais!